Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o Café com Política de hoje é com a deputada federal Dandara Tonantzzy, do PT, o Partido dos Trabalhadores, aqui de Minas Gerais. Ela que é de Uberlândia e vem falar conosco a respeito deste ano de 2024, as perspectivas para 2025 e também uma análise do cenário político como um todo em Minas Gerais e no Brasil. Deputada, seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la aqui. Alegria, viu? Muito obrigada pelo convite. Vamos começar, deputada, fazendo uma análise, um retrospecto de como foi esse ano de 2024, ano este que para a senhora foi desafiador, né, com disputa pela Prefeitura de Uberlândia. A senhora termina as eleições ficando em segundo lugar. Mas qual é o saldo dessa eleição de 2024 aí no Triângulo Mineiro, na avaliação da senhora? Olha, eu estou muito orgulhosa do processo que nós construímos, porque o PT, em 2020, tinha tido 4% nas eleições aqui em Uberlândia. E nós tivemos, dessa vez, 25%. Ampliamos a bancada de vereadores do nosso campo político e também fortalecemos lideranças na nossa região inteira. Nós tivemos chapas de vereadores, organizamos o partido, elegemos um prefeito importante. Então, eu estou com a expectativa de que o nosso trabalho vai seguir aumentando e crescendo. Agora, com relação à disputa entre esquerda e direita, né, ou até mesmo o bolsonarismo aí na região do Triângulo Mineiro, a senhora acredita que esse cenário mudou por aí? Porque essa é uma região que a gente pode classificar tradicionalmente como mais à direita. A senhora enxerga que depois desse processo eleitoral, a esquerda, sobretudo o PT, saiu fortalecido na região do Triângulo? Saímos fortalecidos e apresentamos uma campanha muito propositiva para a cidade, né? Apresentando soluções para os problemas, debatendo todos os campos e áreas que a cidade tem hoje. Nós não fizemos uma campanha do jogo sujo ou então daquela velha política. Pelo contrário, nós apresentamos o que a esquerda tem de melhor: projeto, proposta. E eu acho que isso faz a gente ampliar, crescer, fortalecer, muito na perspectiva também da renovação política do nosso campo aqui na região. E, deputada, como a senhora avalia também o ano do Congresso Nacional? Afinal de contas, várias discussões importantes vão passar e passaram, né, pelo Congresso, reforma tributária, no STF também, né, que aí já é outro setor, mas nós tivemos discussões sobre regulamentação de redes sociais. Esse foi um ano difícil para o Congresso Nacional, ainda mais tendo um Congresso mais à direita e o presidente Lula mais à esquerda. Quais foram os desafios? Esse foi um ano difícil, sim, até porque nós tocamos em pontos muito sensíveis, né, para o centrão, para a extrema-direita, para a ala mais conservadora do Congresso, como, por exemplo, a regulamentação das emendas, como estava, sem regras, solto e virando quase um sistema parlamentarista, já que o Congresso estava ditando mais o orçamento em muitos lugares do que o governo federal. Foi difícil, foi duro, foram debates realmente tensos, mas também de avanços muito importantes. A reforma tributária é a primeira reforma, de fato, no nosso país depois da redemocratização. O que nós tivemos de aprovação também de direitos importantes para os trabalhadores, para as mulheres, para negros e negras, não foi pouca coisa, né? Olha, na pauta racial que eu acompanho, por exemplo, nós aprovamos o 20 de novembro ser feriado nacional da consciência negra, aprovamos a ampliação das cotas no serviço público de 20% para 30%. Eu acho que foi um ano que exigiu mais da gente, porque a cada passo que a extrema-direita se viu encurralada, ela tentou criar cortinas de fumaça, trazendo temas que há muito tempo já tinham superado para a cena de novo, né? Olha o que nós vivemos, por exemplo, na pauta do aborto, aquele projeto que era para legalizar o estuprador, que o estuprador ia ter direitos, ia ter uma pena menor do que a mulher que recorresse ao aborto legal e seguro. Olha agora o que foi aprovado na CCJ, criminalizar o aborto em qualquer tipo, ou seja, há uma tentativa constante de trazer temas como esses para criar cortina de fumaça e abafar quando eles estão recuados. Foi no mesmo dia em que saiu o inquérito da Polícia Federal, de mais de 800 páginas, sobre a trama golpista que Bolsonaro estava construindo
para não deixar o presidente Lula assumir, que eles pautaram na CCJ essa PEC do aborto que está lá há muitos anos parada. Ou seja, é uma estratégia realmente da extrema-direita de tentar inverter a lógica, inverter a pauta ali colocada. Mas eu acho que para o Brasil foi um ano muito importante. Crescimento de 2,9% do PIB, né? Um resultado que já havia sendo anunciado pelo governo, mas que alguns setores não acreditavam. A inflação também fechou em 23 controlada e agora vem de novo controlada nesse ano de 2024. Nós estamos com a menor taxa de desemprego do Brasil desde 2012, ou seja, é a menor taxa de desemprego da série histórica. Nós estamos com um crescimento econômico hoje bem sustentado. O Brasil vai crescer novamente cerca de 3% em 2024. É um crescimento pelo terceiro ano consecutivo. E, deputada, o presidente Lula ainda terá pela frente muitos desafios para aprovar boa parte das suas pautas aí no Congresso, sobretudo na Câmara dos Deputados, né? Qual que é o caminho que o presidente deve seguir para conseguir aprovar essas pautas, para conseguir ter os interesses que são do projeto do governo e de interesse nacional também aí no Congresso, para além da questão das emendas, né, que acabou se transformando até digamos assim, numa forma uma forma que o Congresso tem para cobrar o governo, forçar o governo a tomar determinadas decisões? Olha, o desafio é da construção de consensos, né? É da gente conseguir estabelecer diálogos que façam as discussões avançarem realmente. É o que o presidente Lula tem feito durante todo esse período, né? Dialogado com todos os lados, ouvido quais são os posicionamentos políticos e tentado construir aí pontos em comum. Mas, sem dúvida nenhuma, o pagamento das emendas parlamentares é uma grande trava nesse momento para outras coisas não avançarem. Nessa altura do campeonato, nós ainda não votamos o pacote orçamentário, a LOA, e é muito importante para o funcionamento do nosso país e para a execução das políticas do governo federal, né? Nós precisamos ainda terminar de regulamentar alguns pontos da reforma tributária, precisamos votar esse pacote de ajuste que veio do governo federal, ou seja, tem uma pauta densa ainda pela frente, que vai depender dessa composição aí com o Centrão, que a cada momento pede mais e quer mais, é uma sede realmente insaciável. E muitos críticos têm falado, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, deputada, de uma tendência do presidente Lula, da equipe econômica sobretudo, caminhar muito ao centro, né? A presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, chegou a dizer isso publicamente, que o partido estaria cometendo um erro ao caminhar muito para o centro, né? A senhora comunga dessa mesma opinião? A senhora entende que às vezes o presidente, a equipe econômica caminha muito ao centro e talvez até, diria eu, sendo um pouco mais ousado, mais à direita para conseguir a aprovação dessas discussões e pautas econômicas? Eu acho que tem diferença entre o governo e o partido. O governo tem seus limites institucionais e burocráticos que estão colocados. O partido, o PT, é um instrumento de luta da classe trabalhadora. Nós não podemos deixar nunca de nos diferenciar na multidão. Se a gente for ao centro, nós vamos correr o risco de virar só mais um partido brasileiro sem importância, sem relevância social. Nós somos o maior partido de esquerda da América Latina. Um partido que tem enraizamento social, tem base social. Você pode chegar na Conchinchina da Biboca da Parafuseta, na Currutela da Currutela, lá vai ter PT, vai ter alguém filiado ao PT, uma pessoa que é presidente ou já foi presidente do PT. Nós somos um partido com um lastro social muito grande. E somos também diversos, né? Por consequência. Nós não somos uma coisa só ou de um jeito só. A origem do nosso partido, ela diz muito sobre nós. Nós nascemos de grupos de universidade, de grupos de movimentos sociais, de grupos de trabalhadores sem terra, sem teto, grupos de pastoral, de mulheres, de homens, grupos de jovens. Estou aqui, o PT assegura hoje o direito à tendência, que é o direito de se organizar num grupo político dentro do PT de acordo com a sua afinidade ideológica, teórica, né? Então nós pensamos de formas diversas.
O PT ele tem um processo de democracia interno muito bem construído e sustentado. Eu acho que a gente deve seguir dialogando com o povo e priorizando colocar o povo no orçamento, como o presidente Lula fez e faz, e não esquecendo a quem pertence essa nossa vitória, quem nos fez chegar até a cadeira da presidência da República novamente. Deputada, nós temos também que falar de um assunto que a senhora domina como ninguém, que é a pauta racial, né? Nós tivemos um ano, infelizmente, mais uma vez marcado por diversos casos de racismo, de violência contra a mulher. E do lado de cá, quando a gente olha para esses fenômenos, a gente tem a sensação de que houve até retrocesso. Mas eu acho que a realidade não é bem essa, porque nós temos trabalhos sendo feitos, né? No sentido de combater o racismo, no sentido de combater a violência contra a mulher. Eu queria que a senhora destacasse o que já foi feito em âmbito federal e o que ainda pode ser feito para que a gente tenha um 2025 diferente, né? Que a gente consiga superar o racismo, que a gente consiga superar a violência contra a mulher, por exemplo, ainda sendo bem restrito, né? Falando de 2 pontos, mas há muitos outros. Olha, esse foi um ano muito importante, viu? De vitórias significativas. Como eu disse, aprovamos o feriado nacional da consciência negra. Em muitos lugares não era feriado, era ponto facultativo. Tinha até uma disputa na justiça para saber se é feriado, se não é. Nós conseguimos ampliar as cotas no serviço público de 20% para 30%. No final do ano passado, o presidente Lula sancionou a nova lei de cotas que eu fui relatora, que amplia os direitos e as ações afirmativas, porque assegura que vai ter cotas no mestrado e no doutorado, a cota quilombola, que primeiro vai ser todo mundo na ampla concorrência e depois vai concorrer à vaga da cota. Então, no contexto racial, nós tivemos no âmbito legislativo da Câmara dos Deputados vitórias importantes e também avançamos em debates fundamentais, como, por exemplo, a agenda de reparação. A bancada negra da Câmara dos Deputados tem construído uma proposta para se ter um fundo nacional de combate ao racismo e de superação dos crimes da escravidão. Nós fizemos longas discussões, inclusive no SEDES, que é o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, sobre isso. Tem muitos projetos avançando sobre o combate à violência policial, que tem se mostrado cada vez mais cruel e está sendo escancarada nesse contexto hoje no nosso país. Tem muitos projetos hoje sobre racismo ambiental, porque a pauta ambiental é algo central do século XXI e nós precisamos refletir onde estão as pessoas negras na crise climática, nos crimes ambientais, nas tragédias ambientais, onde estão as pessoas pobres também nesse contexto. Isso foi algo que também avançou muito. E nós também estamos disputando o próximo PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Nós queremos que tenha recortes específicos para o combate ao racismo, para uma educação para as relações étnico-raciais. Estamos incidindo, fizemos um seminário de um dia inteiro, contando com especialistas, pesquisadores, e foi muito rico, né? Na pauta da mulher também não é diferente. A campanha que foi construída Brasil Sem Misoginia não é pouca coisa. Nós avançamos nos direitos das mulheres e também não deixamos outras pautas importantes avançarem na Câmara. Embora esse projeto do estupro tenha sido aprovado na CCJ, a nossa perspectiva é de que no plenário um absurdo desse não vai passar. Estamos trabalhando também para isso. Então a senhora diria que hoje uma das prioridades, por exemplo, do seu mandato é conter, ainda que de uma maneira mais articulada, mais ampla no Congresso, esse avanço do PL do aborto no plenário. Sem dúvida nenhuma. Vamos conter esse projeto e também vamos incidir sobre outros que avançam nos direitos das mulheres. Isso tem que ser a nossa principal agenda do século XXI. Não é retroceder a 80, 60 anos. E, deputada, ainda falando sobre o Congresso Nacional, a gente tem hoje uma preocupação, falando da economia mais uma vez, com a valorização do salário mínimo. E a gente já sabe que temos congressistas que estão tentando avançar sobre a forma como é feito o cálculo para o pagamento do salário mínimo. A senhora acredita que a redução dessa fórmula de cálculo do salário mínimo vai passar, vai ser algo que vai ficar contido? Aí os deputados vão conseguir travar essa alternativa àquilo que foi apresentado pelo governo?
Olha, são 2 pontos que vieram nesse pacote que eu realmente não concordo e acho que tem que ser melhor estudado, melhor aprofundado. A política de salário mínimo não dá para a gente limitar, senão nós vamos conseguir garantir ganho real de salário mínimo. Se reajustar só de acordo com a inflação, nós vamos seguir mantendo, né, os custos de vida como estão. Segundo, é também não mexer nas regras do BPC, o benefício de prestação, né, continuada, é fundamental para garantir dignidade para muita gente hoje no nosso país. Então nós queremos assegurar isso. Eu estou atuando muito nos bastidores, tá? Internamente, na bancada, com outros setores na Câmara, para a gente tentar construir aí consensos nesse ponto e que não façam a gente retroceder. E, deputada, vamos voltar a falar um pouco sobre a região do Triângulo Mineiro, falar um pouco sobre aonde está a base da senhora. Recentemente a gente teve o governador Romeu Zema transferindo, terceirizando, né, por conta de um acordo com a União, vamos dizer assim, a gestão de uma rodovia importante para o Triângulo, que é a BR-365, né, que faz um trecho enorme e muito importante. Principalmente nesse espaço entre Patrocínio e Uberlândia, muito tem se falado de uma possível duplicação desse trecho, que ainda não saiu e que, pelo jeito, a empresa concessionária responsável não tem isso no contrato, deve não fazer. E um pedágio que é caro, né? Quase R$ 13 para um veículo comum, por exemplo. Dá para a gente fazer alguma coisa junto ao governo federal para intervir nessa rodovia que, infelizmente, apesar desses avanços, apesar, né, da terceirização melhorar um pouquinho a condição da pista, etc., ainda é uma rodovia que mata muita gente. A senhora é da região, sabe muito bem disso. Dá para a gente fazer alguma coisa para tentar resolver esse problema? Olha, em fevereiro de 2022, o Zema informou que a concessão da 365 continuaria, contrariando o Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Então, a decisão do Zema de privatizar tantas rodovias do nosso estado não tem nada a ver com o acordo que ele está fazendo de pagamento de dívida do que o estado tem hoje com a União. Pelo contrário, ano passado, em outubro de 2023, o Tribunal de Justiça do Estado autorizou retirar a cobrança do pedágio, porque é uma cobrança de R$ 12 para uma pista simples, sem acostamento. Então, eu penso que se vai ter um processo de concessão e privatização, primeiro o benefício tem que vir, para depois querer começar a cobrar. Como é que passa a cobrar R$ 12 e tanto de pedágio sem nem ter duplicado essa rodovia? Quem faz esse trecho constantemente, tem muitos trabalhadores que se deslocam de uma cidade para outra usando a 365 aqui na região, está sofrendo demais. E olha, eu sei que tem inclusive um inquérito hoje do Ministério Público que está investigando a concessão da 365 e da 452, porque são licitações que foram feitas e que não estão hoje atendendo critérios, normas, metas que foram colocadas. E nós temos também a 365 no trecho de Patrocínio a Patos de Minas, Patrocínio, que tem obra do PAC, né, para duplicação. A senhora tem informação a respeito dessa duplicação? Ela pode sair do papel já nos próximos anos? O que a gente sabe sobre isso, deputada? Sem dúvida nenhuma, o PAC está aí retomado e o que falta é a articulação política do nosso governador também com o governo federal, bater na porta, pedir. E, deputada, a gente também tem que olhar, né, para a política como um todo. A senhora está fazendo política há bastante tempo, sabe disso, que a senhora citou agorinha, a educação. E nós temos que entender como que vai ser gestada e pensada a educação para os próximos anos. Mas há ainda muitas coisas a serem feitas hoje, como, por exemplo, valorização dos professores. A gente tem muita dificuldade de conseguir isso, né, em vários e vários âmbitos. Para 2025 e até o final do seu mandato, o que a senhora pretende pautar para a educação, que a senhora considera prioritário? Olha, o Plano Nacional de Educação, ele é um documento base orientador de todos os aspectos da educação brasileira. É um compromisso que o Estado brasileiro assume com os seus entes federados, ou seja, estados e municípios. Então, é por meio do PNE que a gente pode garantir educação
básica, gratuita, de qualidade às pessoas. É por meio do PNE que a gente disputa a merenda escolar, que a gente também pode colocar pontos sobre valorização dos profissionais de educação, que a gente pode incentivar a participação da comunidade escolar, que a gente pode estipular metas para a criação de novas infraestruturas, que a gente pode assegurar, por exemplo, a educação inclusiva, a permanência estudantil. É um documento norteador para a implementação de políticas educacionais de todos os âmbitos. Por isso, o PNE tem sido uma grande prioridade para nós. O PNE ele vai estabelecer, inclusive, 20 metas prioritárias para estruturar a evolução do sistema educacional brasileiro. Então, mais do que sair pingando de grão em grão, projetinho em projetinho, nós estamos optando por disputar um grande projeto, que é um guarda-chuva da educação brasileira, né? Porque ele envolve a União, estados, municípios, o Ministério da Educação, os financiamentos todos da educação hoje. Então, o PNE é, de fato, o grande projeto da educação do próximo ano. E a senhora acredita que nós precisamos também, dentro do PNE, reformular a reforma? Aliás, né, vamos melhorar a pergunta. Nós precisamos desfazer aquilo que alguns chamam de deforma do ensino médio, reforma do ensino médio, a depender dos olhares, né? Porque há muitas críticas sobre a reforma do ensino médio, né, que deu para alguns uma visão mais liberal da educação, ou colocando mais autonomia. E a senhora enxerga que é o momento da gente pautar isso? E se o governo tem se atentado para isso? Porque o ministro da Educação é muito cobrado para mudanças nessa reforma do ensino médio, que para muitos já deveria ter sido revogada. A senhora comunga dessa opinião também? Olha, o Plano Nacional de Educação é muito importante para o ensino médio, porque ele vai, inclusive, pensar estratégias, né, para a aplicação do currículo, da grade escolar, vai pensar os formatos da gestão escolar, vai propor, inclusive, a desburocratização dos currículos, do processo formativo, das relações de ensino-aprendizagem. E, de fato, o que nós tivemos de mudanças no ensino médio nos últimos anos fez o ensino médio brasileiro andar para trás, né, gente? Hoje nem prepara para o mercado de trabalho, nem para o processo seletivo do vestibular ou do Enem, né? Os estudantes do ensino médio brasileiro, eles estão no nem, no não lugar, que você não consegue nem ir para um lado, nem ir para o outro. Então, é fundamental que a gente possa retomar um processo onde o ensino médio possa ser a grande porta de entrada do futuro. Nós não precisamos esperar chegar na universidade para dizer que ali o estudante vai ter acesso a uma educação que vai possibilitar a ele desenvolvimento e acesso a oportunidades. Pelo contrário, eu acho, viu? Eu acho não, eu tenho certeza. O Brasil já tem hoje um modelo de ensino médio que dá certo e que precisa ser utilizado mais como referência, que é o modelo dos institutos federais, porque ele concilia ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil. O estudante do ensino médio, das escolas técnicas, tecnológicas, dos institutos federais, eles já fazem o ensino médio e um curso técnico. Ele já sai do ensino médio com os 2 diplomas. E, de modo geral, são lugares muito bem estruturados, com professores valorizados, com uma infraestrutura mais adequada. Eu estive essa semana no Instituto Federal do Sul de Minas e é impressionante a quantidade de projetos que eles estão desenvolvendo lá. Virou referência para toda uma região, desenvolvendo inclusive cooperativa, desenvolvendo e fortalecendo a cultura familiar, os pequenos e médios negócios, fortalecendo uma cadeia produtiva na região, porque os cursos técnicos são inclusive vinculados às demandas e às características daquele território. Então eu acho que a gente tem que ter mais Instituto Federal na veia para ter um ensino médio de qualidade no nosso país. Estamos conversando com a deputada federal Dandara Tonantzin, do PT. Deputada, agora chegou o momento do nosso bate-pronto aqui no Café com Política. Perguntas rápidas para respostas também rápidas e objetivas. Um sonho para 2025. Aprovar o melhor Plano Nacional de Educação da história do Brasil. Um desafio para o ano que vem.
conseguir construir uma base do governo sólida. Reforma tributária. Muito importante para o país. Agora, a política em 2026. Desafio. Precisa de ter sonho, coragem e muita ousadia. Conversamos, portanto, então, com a deputada federal pelo PT, Dandara Tonantzin. Dandara, muito obrigado pela participação aqui no Café com Política. Feliz Ano Novo, Feliz Natal para a senhora. E claro, né, tendo outras oportunidades, volte aqui para conversar conosco. Com certeza, obrigada, viu? Quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, nossas redes sociais são todas Todandara, TO Dandara. Estamos sempre na luta. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Um abraço, tchau, tchau. Esse é o Café com Política de hoje com a deputada federal Dandara Tonantzin.